E aí, galera? Bom dia, meio-dia. E basicamente, qual que é o objetivo dessa live de hoje? Quem quer tirar dúvidas comigo, bater um papo, trocar uma ideia, conversar sobre o seu projeto digital? Eu quero pegar alguém que ainda não tem um projeto digital. Bota aí, Leandro. Comecei a te seguir agora. Bota só aí nos comentários. Leandro, não tenho um produto digital, mas quero ter. E aí eu te chamo. Fala assim, não tenho, mas quero ter. Aí eu te chamo e a gente vai conversar sobre o seu projeto. Eu quero, mestre. Bota aí, não tenho, mas quero. Leandro, que foto estranha. Muito obrigado, Vanilda, por me chamar de estranho. Mas do nada. Me convença. Eu não tô aqui para convencer ninguém, Kátia. Eu tô aqui para explicar a oportunidade. Se você achar que é bom para você, bem-vinda. Se achar que não é para você, segue seu caminho. Eu quero saber quem não tem, mas quer ter, ou seja, já está convencido de ter um projeto digital. Leandro, não tem, mas quer ter. A própria Kátia que falou que quer que eu convença. Vou chamar a Kátia que falou que quer que eu convença. A mamãe planejada. Em inglês. Não tenho um curso, mas quero vender. Eu tenho um produto, mas não sei se é promissor. Me conquiste. A outra tá doida pra eu convencer ela. A Vanilda tá esculhambando a minha foto, falando que eu sou mais bonito. Vanilda, é o que eu tenho de foto. Quero ter mais simples que preciso mudar o home. Vamos chamar a Vivi. Adicionar ao vivo. Vou chamar essa Kátia aqui também. A Fernanda está travada aqui nessa aula. Olá, tudo bom? Olá! Como é que você chama? Viviane. Viviane, você não tem um projeto digital, mas quer ter. Eu tô meio perdida. Deixa eu entrar no carro aqui pra eu conseguir falar melhor. Eu chamei mais gente, então tem aqui a Kátia e a Fernanda. Eu vou falando com todo mundo, mas na ordem que foi entrando, tá bom? Então, Viviane, agora que você entrou, me conta aí qual que é a sua ideia. Você não tem, mas quer ter. Eu tenho, mas aí eu acho que eu preciso ter um outro projeto. Não, você Não tenho já nada. tem, você já tem um Mentorias e projeto? mentorias. Porém, eu era concursada, pedi Não. exoneração do meu. Objetividade, você tem ou não tem? Não tenho, não Então tenho. pronto, vai. Beleza. E qual que é a sua ideia de projeto? Bom, a minha ideia de projeto é começar com alguma coisa que eu tenho em mãos. O que Então, você por tem em mãos? exemplo, hoje eu tenho em mãos que eu consigo ajudar as pessoas a fazer conteúdo. Por quê? Eu vejo que as pessoas fazem conteúdo errado para crescimento. Elas querem seguidores, mas só querem números, e eu consegui crescer de uma maneira rápida até, mas assim, porque eu tive que estudar. Então, hoje eu consigo ensinar isso. Boa. E qual que é o próximo passo? Então, eu te pergunto. Boa, ótima pergunta. Qual que é um problema que eu acredito? Principalmente para você que aparentemente tem facilidade em produzir conteúdo. Vou te contar um problema. Quanto tempo você está produzindo conteúdo? Menos de um ano. Menos de um ano. Eu Mas fiz o meu mais ou menos. Instagram. Fala aí, mais ou menos quanto tempo? Porque Eu menos de um fiz ano o pode ser meu. um mês. Não, nessa produção mesmo de conteúdo, eu comecei a aplicar em junho do ano passado, mas eu fiz o meu Instagram em janeiro do ano passado. Tá, mas você tem mais de um ano então produzindo conteúdo. Sim. Então, beleza. Então, quantas vendas você já fez de produtos digitais? Mentoria, que é o valor mais alto, pago mesmo, eu fiz 2. E Quanto que você cobrou cada mentoria? dessa eu cobrei 3 mil reais. Você ganhou 9 mil em um ano. Não, mas não comecei a vender em um ano. Não comecei. Comecei a vender faz menos tempo. Não. Tá de boa. Você não tô. Quem sou eu Ah, pra. entendi o que você quis dizer. Só tô querendo te dizer que você tá gastando tempo, energia mental, trabalhando, pensando, gravando vídeo, fazendo stories, fazendo reels, fazendo carrossel. Vamos fazer uma conta aqui? Sim. Junho, vamos botar aqui, se foi junho do ano passado até agora, eu vou arredondar aí para 10 meses, beleza? Tá. 9 mil reais. É menos de R$ 1.000 por mês. Isso é a mentoria. Aí os e-books eu vendi, acho que foi 7 mil reais. Então tu é uma mentirosa do caramba. Porque eu perguntei para você, você tem um projeto digital e você disse, não tenho, mas quero ter. Então você tem, diaba. Então, mas é que eu comecei com uma coisa e depois eu mudei. E aí, por isso que eu fiquei perdida. Eu falei, gente, e agora? Eu não sei. Eu tô brincando. Mas a verdade é que você tem. Tenho. Você tá mudando, você tá indo para um lado, você tá indo para o outro, mas você tem. Aparentemente você tá na fase do eu tenho e tô patinando. Eu tinha porque eu comecei com maquiagem, olha só, automaquiagem. E aí eu mudei para essa questão do conteúdo. Por isso que eu tô falando. Nada de errado.
você mudou e tal, mas moral da história. E muito legal, é bom a gente ter chamado você aqui, porque mostra um pouco do meu ponto para as pessoas, tá? Hum, Quando você começou, se você tivesse feito o que eu vou te falar aqui, você não tava nessa situação que você tá hoje, você ia estar numa situação melhor. Que eu chamo de projeção financeira. Se você certo. fez 7 mil vendendo seus e-books aí de maquiagem, você gastou quanto para fazer os 7 mil? Ah, nada, porque é só meu tempo, porque eu não investi em tráfego, nada. Isso daí foi no orgânico. Maravilhoso. Se você tem algo que você não investe nada e volta 7 mil, por que diabos você para de fazer esse algo? Porque não era algo que eu me identificava que eu queria fazer daqui 2, 3 anos. Não, beleza. Da Então por maquiagem. que você Da começou? maquiagem. Porque era o que eu sabia na época. Tá vendo? Faltou um pouco de planejamento. E na parte um do planejamento você ia pensar, cara, isso que eu gosto de fazer, porque senão você vai no deixa a vida me levar, já que esse pagodinho. É o que eu sei fazer, então eu vou fazer. É meio estranho você falar, pô, fiz tanto conteúdo orgânico, faturou 7 mil, não lucrei nada e agora não é o que o meu coração toca, vou mudar de novo para outra coisa. Me parece que esse papo tá estranho. Parece que esse papo tá estranho. O que eu penso é o seguinte, ou faltou planejamento, ou alguma coisa parou de funcionar e por isso você parou. Normalmente, quando eu investigo mais de perto, a pessoa que muda de nicho, na maioria das vezes não é porque, ai, não é o que eu me vejo fazer. Na maioria das vezes é porque parou de funcionar alguma coisa. Pode ser. Porque foi assim, comecei a fazer o conteúdo da automaquiagem e aí eu comecei a crescer. Aí a procura do produto foi pelo crescimento do Instagram, não foi pela automaquiagem. E foi isso que eu achei. Eu falei, Então, viu como nossa, é que eu gente, não é por nada não, mas eu sou bom de descobrir, eu não tô nessa há pouco tempo não. Então o que que não. aconteceu com você de verdade? Não foi porque o seu coração não cantava pela maquiagem. Foi porque você percebeu que alguma coisa mudou e aí você vai tentando correr atrás do que o seu lead está falando. Eu vou te dar uma ideia do que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Define um produto, um problema que você está resolvendo. Sim. E antes de começar a pensar em conteúdo demais, pensa em produto. Porque é mais fácil você adquirir audiência para um produto do que primeiro arrumar a audiência e depois arrumar o produto. Porque senão vai acontecer o que aconteceu com você. A audiência dispersa, cada um quer uma coisa, porque ela começou a te seguir, não sabia o porquê. E aí você pergunta para a audiência o que você quer. Cada um fala uma coisa, você muda de produto toda hora. Eu não Posso? pergunto para minha audiência o que ela quer. Eu atraio a audiência que quer o produto que eu vendo. E é muito mais gostoso fazer isso, sabe por quê? Porque eu não fico refém da opinião dos outros. Se vem gente falar, Leandro, mas você é tão bom em humor, por que você não cria um anúncio, um curso de anúncios engraçados? Aí eu falo, sabe, olha que gostoso eu falar, porque olha só, porque eu não Não quero. quero. Arrume outro, porque não faz parte do meu planejamento, porque não faz parte do meu plano, porque eu não vou mudar o meu plano toda hora que aparecer um doido querendo alguma coisa de mim. E foi justamente por isso que eu mudei, porque foi assim. Eu não queria aquilo, isso eu tinha a certeza. Mas eu comecei achando que não daria certo. Sabe aquela coisa assim? Ah, vou começar a fazer conteúdo, prometi para mim. Eu tinha 650 seguidores, e aí eu fui, estudei e falei assim: não, agora não fiz curso nenhum, tá? Eu fui, meu estudo mesmo assim por eu mesma, fuçando, e falei, vou fazer conteúdo sem parar durante 3 meses para alcançar 10 mil seguidores. Só que o que aconteceu? Nesses 10 mil, nesses 3 meses, eu alcancei 80 mil. Como é que você acha que é mais fácil aprender a criar conteúdo? Comprando o curso de alguém ou fazendo por conta própria, como você fez? Eu acredito que é comprando o curso de alguém. Porque assim, no passado, lá no passado, eu tinha comprado, em 2020 eu tinha comprado um curso, depois em 2023 excluí minha rede social, não fiz mais nada, porque eu era concursada e tudo, não queria nada com nada. E aí eu voltei. Quando eu voltei, eu comecei a estudar o conteúdo, mas o seu, assim, pelo que vocês faziam, né? Não só o seu, Rafael Kiso, o Yezer, muitas pessoas. E eu falei, vou começar, vou fazer o meu método, vamos ver se isso funciona. Deu certo. Só que assim, quando eu cheguei no 40, 50 mil, eu vi que não Deu era a certo não, maquiagem. filho. Deu errado pra caramba. Não, de crescimento, né? De crescimento. O que, Entendi. que é
crescimento, o que você quer da vida. Sabe o que é? Ó, vou dar para vocês aí uma escola do que não fazer, com todo respeito aqui, na minha opinião. Respondam aqui no comentário. Ela parece uma pessoa confusa na comunicação ou uma pessoa pragmática? Como que você vai alcançar um objetivo se você não sabe qual é o seu objetivo? Você Agora eu sei. parece que trabalha muito, você parece que trabalha muito, muda toda hora, é uma pessoa, inclusive, inteligente, ninguém consegue resultado de 80 mil seguidores rápido, sem inteligência, mas com pouco pensamento estratégico. O que você está me falando que conseguiu aí foi um pensamento técnico. Tecnicamente, você fez uma logística reversa do que eu faço, do que outro cara faz, do que um monte de gente faz. Você foi fazendo mais ou menos a mesma coisa, achou que deu certo, no final não deu. Por quê? Porque não começou com um plano. Não é o que trabalha mais que dá certo. Não é o que tem a melhor copy, que é o que mais fatura. Não é o que tem o melhor taxa de conversão que mais fatura, ou o que mais cresce seguidor que mais fatura. Quer ver? Pode contar, Lucas? Vamos ver o que é a diferença de um pensamento estratégico? Alô? Alô? Você está me ouvindo? Alô? Gravado, desculpa. Nanda, você está me ouvindo? Acho que ela não está, né? Bom, a Fernanda está aí. Vamos te mostrar para você. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, mas acho que a Vivi não. Mas vou te fazer uma pergunta. Olha para você ver como é que é a diferença do pensamento técnico, o tático e o estratégico. Vamos imaginar que eu e a Vivi temos. Eu perco para a Vivi em tudo. Ela tem uma taxa de conversão maior que a minha. Ela tem a copy melhor do que a minha. Ela tem a taxa de clique menor que a minha. Tudo dela é melhor. Mas tem uma variável que muda e eu consigo faturar 4 vezes mais do que ela. Qual que é essa variável? Mesmo ela convertendo mais do que eu, ou tendo mais seguidor, ou atraindo cliques mais baratos que o meu. Qual que é a única? A única coisa que faz... Planejamento? não, mas beleza. Nós dois planejamos. Aparentemente, meu planejamento está mais assertivo que o dela. Qual que é a única coisa que eu consegui ser mais eficiente? O preço dela é o mesmo do meu, a taxa de conversão dela é maior, a taxa de clique dela é menor, mas A estratégia que você utiliza? qual parte da estratégia? O meu ticket médio é o mesmo do dela. O meu lucro é muito maior. A taxa de conversão dela é melhor do que a minha. O produto é o mesmo. O meu ticket é o mesmo. Ela tem um produto de maquiagem de R$ 500, o meu de maquiagem de R$ 500. Só que a taxa de conversão dela é melhor do que a minha, o preço é melhor, o criativo dela é melhor, tudo dela é melhor. A bicha é desgraçada. E eu consigo ter muito mais dinheiro do que ela. Qual a única variável? Nossa, Leandro Ladeira. Tá vendo? Porque é por isso que ela tem a mesma autoridade do que eu. Tá vendo por que vocês precisam estudar? E ela falou: eu tô fazendo, meio olhando o que vocês estão fazendo. O público é melhor, tudo dela é melhor. Não adianta. Eu vou te falar Essa linha do qual que é a estudo do diferença. mercado. A diferença é que mesmo ela convertendo mais, ela só está investindo R$ 1.000 por mês. E eu investo 30. Se eu investir R$ 30.000, mesmo ela tendo tudo melhor, eu ainda consigo ter muito mais margem. Então, só mudei uma variável, que é reinvestimento. Ela está pegando lá o dinheiro dela e botando a maior parte no bolso. Eu estou pegando a maior parte e estou reinvestindo. Mesmo que ela tenha tudo melhor, eu ganho muito mais. Então, isso é estratégico. No caso dela, é exatamente o que aconteceu. Aparentemente, ela é boa de criar conteúdo, ela é boa de orgânico, ela é ruim de plano. Ela não sabia quanto que ela precisa de CPL, ela estava só no orgânico, que já é um erro, na minha opinião. Por que não reinveste? Por que faturou 7 mil, não botou 7 mil no negócio e transformou em 40? Por quê? Se tem uma coisa que eu ensino para os outros se você encontra algo que dá certo, não para de fazer esse algo que dá certo, que foi o que ela fez. Então, para pensar que é por isso que vocês precisam desenvolver pensamento estratégico. Na maior parte das vezes, não é o mais inteligente, o mais sábio, o melhor em copy, tem a melhor desenvoltura na câmera. O Wendel fala muito isso, é o mais esforçado. O Wendel tem uma palestra dele que ele fala que ele nunca foi o... Não é, não. Mas é o que se aplica, a constância que você Também bateu não. muito nessa tecla. Também não. A constância não tem que ter. Muito mais. Eu publico menos do que a maior parte dos meus concorrentes e faturo mais que eles. Meu marido fala que eu tenho tudo para entrar no mercado digital, Ladeira, só que eu não sei. Se você me perguntar, eu também fico confusa. O que me impede? Eu sou professora há mais de 25 anos. Minhas crianças sempre, graças a Deus, me adoram. Eu tenho um público bom. Eu consigo falar com os pais em reunião de pais. E eu trabalho assim com clientela que não é escola particular, é escola da rede do município.
E na hora de tentar, ele fala para mim, faz um curso, ensina os pais a como estudar com os filhos. Eu não sei. Aí eu te pergunto, eu entro no seu Venda todo santo dia, o que eu faço nessa altura? Porque eu quero entrar no mercado Calma aí, digital. vamos lá. Vou te explicar duas coisas. Antes eu vou voltar na parte do esforço, que eu achei muito inteligente que você falou. Desculpa. Ah, é o mais esforçado que ganha mais. Não é. Por exemplo, existe alguém que consegue trabalhar mais, ou ser mais consistente, ou mais esforçado do que o outro, mais de 1 milhão de vezes mais esforçado? Você acha que eu consigo ser 10 milhões de vezes mais esforçado do que você? Você acha que eu consigo ser 10 milhões de vezes mais esforçado? Eu não sei, depende daquilo que você quer alcançar, não é? Não tem como você ser. Tem como eu trabalhar 10 milhões de vezes mais duro do que você? Não. Ou vezes esforço do que você? Ou mais tempo? Eu consigo ter 10 milhões de vezes mais tempo que você? Eu acredito que não. Impossível. Você é pai de 2 filhos também, não é? Se fosse, não tem como ter 10 milhões de vezes mais. Mas tem como ser 10 milhões de vezes mais eficiente. A Eficiente, produtivo. eficiente não está em relação à sua inteligência, porque não dá para ser 10 milhões de vezes mais inteligente. No seu esforço. Agora, tem como ter um modelo de negócio 10 milhões de vezes mais inteligente. Que é o meu caso. Tá aqui, ó, o meu capacetinho aqui, acabei de receber, ó. Foi 250 milhões de reais. Tem como ser 250 milhões de vezes mais? Aí tem. Então, fica só. Preciso de um feedback no final. Depois eu te chamo, Vivi, porque a sua estava travada. Eu vou te chamar de volta. A Vivi estava aí. Então, a primeira coisa que todos vocês que querem ter um projeto no digital ou que querem empreender, anota aí no seu caderno aí, em algum lugar. Ó. O mais importante é o modelo de negócio, é ser estratégico. Aí, no seu caso, você está na primeira etapa da estratégia, que é que produto eu vou vender. E eu tenho uma técnica que te ensina a criar produto, que basicamente eu chamo de QFD, que o seu marido falou. Cria um negócio aí para vender. Seu marido está certo ou errado? Na minha opinião, ele está certo. O negócio é começar. Aí você tem que se perguntar o que eu vou criar para vender. Concordo? Que você é professor, você pode criar um negócio de homeschool, de alfabetização infantil, de aumento de foco, de como estudar com a criança no mundo da inteligência artificial, de como aumentar a quantidade a retenção do estudo da criança, de como aumentar a capacidade de concentração. Pode ter só uma disciplina específica, como, por exemplo, redação, ou uma disciplina específica, como, por exemplo, matemática para crianças. Todas essas são possibilidades que podem funcionar para você, concorda? Como é que você escolhe? Então, dentro de todas essas áreas é onde eu coloco uma barreira e eu não sei o que eu faço. O que eu faço, não. Eu nunca tentei. Se você me perguntar, você já tentou? Não, nunca tentei. Porque eu coloco, sabe, tipo aquela síndrome do impostor? Será que as pessoas vão levar em consideração aquilo que eu estou ensinando? Esquece isso, ó. Anota um negócio aí, é o seguinte. Vou anotar. Eu só não vou anotar agora que eu estou pegando meus filhos na escola. Existem duas coisas que você tem que pensar aí, ó. Uma delas são habilidades técnicas que você vai aprender. Habilidade de criar produto, habilidade de escrever cópia do produto, habilidade do produto entregar o que você está prometendo. A outra é a comportamental, que é o que está te atrapalhando. As pessoas não vão gostar de mim. Vai ficar uma voz na sua cabeça mais ou menos assim. As pessoas não vão gostar de mim, as pessoas não querem saber, as pessoas não vão comprar. Essas coisas aí, você tem que fazer o seguinte. Enquanto esse diálogo acontecer dentro da sua cabeça, o outro diálogo que produto eu crio, como eu melhoro o produto, qual o problema que você nem entra nele. Enquanto o seu cérebro está, você é ruim, você não é boa, não vão gostar, não vai dar certo, automaticamente ele não consegue se engajar na resolução do problema. Entendi. Então você literalmente está usando a energia cerebral que está falando para você, cara, nem tenta que não vai dar certo. Seu cérebro, na hora que ele está pensando qual produto eu crio e eu estou te dando ideia de produto, ele está assim, não vai dar certo, não vai dar certo, para. É impossível. É impossível. Tenta ler um texto quando alguém está no seu ouvido. Esse negócio não vai dar certo, você não vai conseguir ler, você tem dificuldade de concentrar e está lendo o texto. Não vai dar certo, ler é muito difícil, você não vai conseguir. Tenta ler o texto com alguém na sua cabeça falando isso. Ah, não tem jeito. Então, o que eu devo fazer? Vai dar certo. Agora vou trabalhar. Organizar a parte emocional, que eu estou em busca disso. Isso eu já estou em busca há algum tempo. Só bota. Não, Vou resolver hoje. não é? Você Pablo Marçal. Vou resolver hoje. Vai. Nossa, ele não. Travou agora. Pegou o código agora. Vai dar certo. Finge que vai dar certo e agora você vai trabalhar no seu produto comigo aqui agora. Qual produto você vai criar? Cara, é um produto para
alfabetização infantil? Você domina a alfabetização infantil? Domino. Beleza. Existe demanda? Existe. Existem produtos que já faturaram alguns milhões nesse exato mesmo nicho? Isso eu não sei Eu te sei, falar. alguns alunos meus, inclusive, só de alfabetização infantil. Existe um volume de muitos milhões de visualizações no YouTube sobre esse tema? Sim. Existe. Então, pronto. O que você precisa fazer? Estratégia? Não, você precisa criar esse produto. Criar. Então, Criar o produto. qual que é o passo a passo para o pai alfabetizar a própria criança? Aí você vai desenvolver o seu produto. Quais os benefícios de você alfabetizar uma criança em casa? Quais os riscos de você deixar a sua criança ser alfabetizada apenas na escola? Qual a diferença de uma criança que foi alfabetizada com a metodologia boa para uma criança que foi alfabetizada com a metodologia frágil no decorrer do desenvolvimento do estudo e acadêmico dela? Qual a diferença de uma criança que sabe ler e interpretar para uma criança que não sabe ler e interpretar? A maioria das crianças no Brasil sabe ler e interpretar? Pronto, aí você já está desenvolvendo a narrativa da cola. Então, o que você precisa? Primeira etapa, produto. Existe uma sequência passo a passo para produto. Depois, existe uma sequência passo a passo para você vender o produto. Depois, existe uma sequência passo a passo para você escalar esse produto. Você que está dirigindo, que o pessoal está dando... Eu estou dirigindo. Meu marido está segurando o celular. Tá tudo certo. Ninguém vai dar certo, pessoal. Eu faço isso. Mentira. Cuidado aí. Então, no Pix não dá. Vou me organizar. Eita, eu vou chamar mais uma pessoa, mas ó, você Muito já viu como é que é obrigada. bom. Deus te abençoe, viu? Fica com Deus. Você também. Ó, vocês sabiam, galera? Tchau. Uma das coisas mais importantes para todo mundo é a confiança. Você vê que o problema dela era a confiança, né? Eu vou chamar a Kátia aqui, que essa Kátia aqui tá muito doida também, querendo. E vamos ver se eu acho a tal da Vivi, né, que caiu. Viviane. Mas eu não tô achando ela mais. Oi, Viviane. Tá me ouvindo melhor agora? Estamos! Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ó, Obrigada por você ter voltado. Não, é porque não é ruim, né? Não ficar sem conclusão. Mas o que eu vou te dar aqui, ó, um panorama da sua situação, tá? Pontos positivos. Você é criativa, inteligente, tem iniciativa e tem confiança. Tudo isso é muito bom, te colocou em ação e te trouxe algum resultado. Seu problema foi que você foi pouco estratégica durante o processo. O que é pouco estratégica? Empreender é quase que uma engenharia. Basicamente, se uma coisa funciona ao ponto de você ter vendido 3 mentorias ou 7 mil reais num curso mais barato, olha que loucura que eu vou te falar. É só repetir, só repetir. O seu pecado foi não entender que você conseguiu talvez uma das coisas mais difíceis, que é encontrar uma alavanca. No momento que você encontrou, é só impulsionar essa alavanca com o máximo de força de vontade que você conseguir, que do outro lado ela vai continuar girando e trazendo dinheiro para você. No seu caso, você foi lá, encontrou, você deu uma apertadinha e falou, vou procurar outra. E saiu. Não! Pelo amor de Deus, você encontrou, cara. Repete, é só trazer mais gente e apertar mais. Repete, aperta mais. Obviamente, E essa você pode... mentoria, desculpa te cortar, e essa Oi? mentoria foi justamente para o crescimento, tá? Da rede social. Uma influencer aqui da minha cidade, ela tinha 5 mil seguidores e ela queria bater os 10K dela. Bateu. Aí eu falei, bom, vamos testar. Bateu em 3 semanas. Olha que 3 loucura. Se semanas. você já tinha... Qual que é o maior valor que você tem disso? Me diga. A prova. Pô, você prova. conseguiu em 3 semanas fazer alguém conseguir um resultado. Você acha que só ela que quer isso ou tem mais milhares de pessoas que querem a mesma coisa? Tem muita gente que quer. Ou seja, você já encontrou a alavanca, agora mais gente nessa alavanca. Você tem que pegar esses 3 mil e reinvestir. Que da outro lado E aí que eu vai percebi? sair 12, Eu depois percebi vai que a sair... minha audiência estava errada, entendeu? Porque lembra que eu falei que eu comecei com maquiagem? Aí veio muita gente. Então, eu não sei, você me corrija se eu estiver errada. Agora, o que eu tô fazendo? Eu falei, eu preciso mudar isso, mas eu não quero excluir Instagram nem nada. Continuei. E a partir de agora eu te pergunto, eu tenho a maioria da minha audiência veio por conta da maquiagem. O que você me recomenda agora, nesse momento? Tenho pessoas interessadas em crescimento? Sim, mas muita gente veio da maquiagem. O que eu faço? Cara, é só mudar. Se o nome do perfil for maquiagem, não sei o que, você tá ferrado. Se for seu nome pessoal, Já basicamente você muda o assunto do nada no seu Instagram, continua no novo assunto. Quem se engajar, engaja. Hoje em dia, inclusive, vou te falar, não existe esse
esse negócio de minha audiência, porque acabou. Agora o Instagram, você que é especialista nisso aí, pelo que você entendeu, pelo que eu entendi, ele é menos orientado à quantidade de seguidor e mais orientado a assunto. Se eu pegar o meu perfil hoje e começar a gravar vídeo de cachorro, ele viraliza para dono de cachorro. Se eu pegar o meu perfil hoje e começar a gravar vídeo de família, que eu tenho vários, inclusive, ele vai mandar para mães e pais. Se eu começar a falar de fitness, ele vai mandar para os caras que gostam de fitness. Então, meio que tanto faz. E você E tá é o que tão eu tô no fazendo. começo, você tá tão no começo e tem tão pouca venda, que você tá muito apegado ao pouco que você conquistou e menos apegado ao seu Objetivo? plano. Você não tem plano. Você está navegando no escuro. Você está produzindo muito para ganhar pouco. Eu gosto de fazer o contrário. Primeiro eu falo, o que, que eu quero? Qual problema eu resolvo? Deixa eu produzir anúncios e conteúdos mostrando que eu resolvo esse problema. E aí, bum. Agora, nesse exato momento, tem pouca gente me ouvindo, não concorda? Tem 510 pessoas. Não é um absurdo de gente. Nos meus rios lá, eu tenho outra intenção. Aí é muita gente me ouvindo. Porque eu vou angariando mais audiência com outros objetivos. Mas quem é que vai comprar? Então, eu tenho que gravar um curso, eu já gravo esses anúncios. Me fala assim, agora o passo é gravar o anúncio e No seu depois. caso, você ia vender mentoria, não precisa de curso, né? É uma mentoria, normalmente, como as pessoas veem mentoria, né? São entregas coletivas ao vivo, né? Nesse seu caso aí, dá para ter até, sei lá, 30, 40 pessoas dentro de um grupo que você consegue, ao longo do tempo, dar aconselhamento para eles, para que eles tenham resultado. Você já tem histórico de resultado. Não tem que gravar nada, você só precisa estruturar o esqueleto da sua mentoria. Então, normalmente, eu tenho o meu esqueleto, que é um pulo do gato para quem quer vender mentoria. Quem quer vender mentoria, bota aí, eu quero. Vou te ensinar um pulo do gato. Normalmente, o curso é vendido por módulo, né? Módulo 1, entendendo a sua audiência. Módulo 2, linha editorial. Módulo 3, aprendendo a mensagens. Aí você vai ensinar sobre gancho, não sei o quê. Módulo 4, relacionando com a audiência. Módulo 5, vender, não é isso? Curso normalmente é feito Sim. assim. Porque curso, a base dele é informação. Mentoria, a base dela não é informação, Não, acompanhamento, né? é implementação. Você tem que A ensinar pessoa e a tem que pessoa vai e fazer. aplica. Então, o melhor jeito da sua mentoria não é dividir por conteúdo, é dividir por momento. Como é que curso de inglês faz quando você compra um curso de inglês? Ele vai fazer um teste de nivelamento. A1, A2, A3, A4, A5. Então, no seu, você vai transformar o cara de começando do zero, 2.000 seguidores, 10.000 seguidores, 20.000 seguidores, 50.000 seguidores, 100.000 seguidores, mais de 1 milhão de seguidores. E aí, concorda que o cara que tem zero, ele tem que saber uma certa coisa, o cara que tem 1 milhão, outra coisa. E aí você vai criar o passo a passo para o cara ir para o próximo marco dele, para a próxima etapa, para a próxima fase. Então, mas no início, você só tem 30 mentorados, basicamente a gente chama aqui de mentoria Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha método? Dedo? Então, Método. Ele não tinha, é agora a primeira etapa. O cara seguia ele fazia o quê nos discursos de Jesus? Ele ensinava. falava intuitivamente para cada um o que ele sentia. Então você não precisa, nesse início de uma mentoria em que tá toda fazendo nada, não sei. Junta os caras, bota os 30 lá para te ouvir e fala: Ó, deixa eu analisar seu perfil. É isso, é aquilo ali, papapá, puxa ali, bota o rios, tenta fazer assim. Aí vem o outro. Ó, agora vamos ver o seu. E você vai pegar a sua experiência, vai jogar ideias, eles vão executar. Até aí, você já vendeu mais de 100 mil reais pelo seu preço. Pois é, De gente. 3. Aí depois, se você quiser escalar, aí você vai precisar de criar uma mentoria mais metodológica. Mas na primeira etapa, você não precisa nem gravar nada. É basicamente falar, tem encontro toda terça comigo. É um ano inteiro, você me paga. Aí eu tenho que ver se é um ano, 3 meses, 6 meses. Né? 3 meses, por enquanto. Então, beleza. 3 meses você me paga 3 mil reais e bum. Vai falar comigo, a gente vai entrar no grupo e eu vou dar o resultado. Aí, uma vez que você começa a crescer, tem gente que vai conseguir faturar 100 mil desse jeito aí. Não? Você ficaria feliz desse jeito? Só trabalhar terça-feira e faturar 100 mil? Nossa, É possível? é possível? Por que você não está fazendo? Eu acho que é porque você falou que eu tava confusa. Porque não era o seu plano, você não tinha um plano. Então, Agora você quer fazer um plano. Para faturar 100 mil, vendendo um produto de 3, quantos que você tem que vender por mês? Para fazer como é que é? Você quer faturar 100 mil e o produto custa 3, quantos que você precisa vender por mês? 33, né? É isso? Vamos botar 100 33. 34. Vai dar dividido por 102 3, mil. você tem que vender 33.
Para vender 33, vamos arredondar que você vai vender só um por dia? Quantos inbox você precisa ter por dia para vender um por dia? De 3 mil. Quantas pessoas te mandando inbox? Eu estou interessado na mentoria. Por dia? Eu acho que se você fizer uns entre 10 a 20 leads por dia, você vende um por dia. Aí o que você tem que fazer? Faz os seus rios, impulsiona eles e faz chamada para ação. Conversa no WhatsApp que eu te dou uma consultoria inicial pelo inbox, analisa o seu perfil e a gente segue o plano. Aí quando ela vier, fala, analisa o meu perfil. Você entra lá, analisa o perfil dela e depois faz o método de spin vende. Eu ensino esse funil no VTSD. É funil de venda de mentoria. Inclusive, eu coloquei um link, hoje é quarta, na segunda-feira, lá na minha bio, de agendar esse mapa do posicionamento gratuito. Porque eu ia fazer justamente isso que você falou agora, entendeu? Analisar o perfil, né, da pessoa. Só que agora você precisa de um plano. Você precisa saber assim, ó, eu quero 10 por dia todo dia, eu vou vender um por dia e eu vou reinvestir X reais desses 100 mil todo mês para a máquina gerar. Precisa ter o impulsionar, né? Eu preciso investir nesse... Aí você vai precisar do VTSD mesmo. Tipo, pense num cara que tá passando por alto um negócio para você. Pô, imagina receber esse funil certinho para vender mentoria de 3 mil. Tem funil que vende mentoria de 10 mil. Tem funil que vai vender isso aí sem ser em mentoria por 700 reais, que não vai precisar desse apoio seu. E aí você vai aprender a desenvolver isso. Mas o fato é, no seu caso, você é prova viva de que mesmo fazendo meio abstrato, ainda assim funcionou. Funcionou, mesmo fazendo sem plano. Funcionou, mas não funcionou, né? Funcionou sim, alguém comprou, mas você não transformou isso num modelo de vida sustentável, que vai conseguir pagar suas contas, fazer você crescer, criar um negócio legal, sabe? Sim. Faltou. Sempre pensem assim, galera, negócio é encontrar uma alavanca e repetir. E ela estava fazendo o exato oposto. A parte mais fácil não é repetir. Eu mudei, né? A parte mais fácil é encontrar a alavanca. E sabe o que vai acontecer? Toda vez, eu vou adiantar para vocês, toda vez que você encontrar, você vai estar insatisfeita com sua alavanca e querer mudar, que foi o que aconteceu com você. Vai vir um capeta no seu cabelo e fala, isso aí não tá bom não, as pessoas não estão gostando, foi tão pouco, tô frustrado, pouca gente, vou mudar, muda aí, vão pedindo outra coisa. Toda hora vai querer, e basicamente você vai escutar, nada disso, você vai escutar o ladeiro falando. Agora repete. Agora aumenta a quantidade de coisas que fez você fazer as 3 vendas. Só repete, repete, repete. Ah, mas estão me pedindo outro produto. Fala com carinho. Foda-se. Foda o que você quer. Vai procurar em outro lugar. Para mim, o que eu vendo aqui é mentoria de crescimento de audiência no Instagram, no seu caso, né? Isso, Mas eu queria me ensinar. Eu não tô nem aí porque você quer. Vai procurar em outro lugar. Outra pessoa deve vender. O que eu vendo é esse. Você quer aumentar no Instagram? Pergunta para mim, né? Por que você não vende como aumentar e lotar a agenda de escritório de consultório? É produto digital, o VTSD. Então você tem que saber o que você quer. Depois de um tempo, se você já tiver muito grande, você pode ir criando novos produtos. Que eu criei o Stories 10X. Eu criei o Live, né? Mas aí eu já tava, meu irmão, minha alavanquinha do VTSD já tinha feito uns bons. Mas eu não posso me preocupar com isso agora, né? Não, você tem que preocupar agora. Cara, o que você fez para fazer as 3 vendas de 3 mil, 9 mil reais? As pessoas viram o meu crescimento, me mandaram um direct, aí eu marquei um café com elas, e só que assim, 2 delas, elas não quiseram assim investir na rede social, elas queriam o desenvolvimento pessoal, né? Elas queriam se sentir mais seguras para reunião, para fazer. Então, o crescimento que eu tive foi de uma pessoa mesmo que realmente investiu e aplicou o método. Então, dessas 3, uma realmente quis, falou assim, não, eu quero crescer no Instagram e quero me desenvolver. E aí deu super certo. Ela realmente aplicou o método. Agora você tem que pegar o case dela, mostrar na sua próxima reunião e aumentar a quantidade de conteúdos que você oferece essa... Inclusive, ela está com 20 mil seguidores agora. Pronto. Aí você vai mostrando o crescimento. Só que você precisa de mais dessas. É fácil. VTSD, gente, basicamente encontra um produto, vende esse produto e repete. O que ela fez? A desgramada encontrou o produto, vendeu e falou, não, eu quero sofrer, eu vou começar tudo de novo. Entendeu? Repete, 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 repete. O que eu estou fazendo há mais de 5 anos, desde que eu comecei o VTSD? Repetindo. Só repetindo. Mais de 5 anos, o mesmo produto? O mesmo produto, VTSD tem 5 anos. E tá aí o resultado. É verdade. Tá vendo? Eu não vou desistir.
Ó, estão perguntando aí qual que é o meu Instagram. Gente, entra aí, viu? Eu tô aqui. Mas é Viviane Natália ponto oficial. Tá, Vivi, Inclusive, eu faço conteúdo com a legenda em inglês para alcançar o pessoal dos Estados Unidos e eu vendi o meu e-book pro Texas. olha que bela merda que você tá fazendo. Que tu quer vender pro Texas? Pra que você tá arrumando Mas internacionalizar ela que aqui, bebê? comprou. Não, tudo bem, mas você está fazendo, se distraindo nisso, tem que vender para o brasileiro, por enquanto. Brasileiro. Internacionalizar é coisa de gente grande. Não começa já global. Vem pequeno. Vai por mim. Você já encontrou sua alavanquinha. Tá. Vamos agora melhorar, colocar cada vez mais óleo nessa engrenagem, que é melhorar copy, melhorar anúncio criativo, discurso de venda. Você vai aprender a vender pelo inbox. Você já sabe vender. Você sabe o que é método SPIN? Método SPIN, não. Método SPIN, você tem algum papel aí? Tem, eu tô anotando Ó, tudo que você o falou. método SPIN, você vai escrever assim, ó, método SPIN é igual Ah, a um caminhão de dinheiro. é o quê? Método SPIN é igual a um caminhão de caminhão de dinheiro. dinheiro. Quer ver eu usando o método SPIN aqui? Deixa eu ver se eu tenho um gravadinho aqui bonito. Quer ver? Eu acho que eu tenho um aqui, ó. Ó, esse aqui é o método SPIN sendo usado. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Eu fui lá e fiz um stories. A pessoa falou, como é que eu faço para conhecer o fluxo? Aí eu falei, escreve fluxo aqui embaixo. Aí a pessoa botou fluxo. Aí a gente veio e falou, me conta um pouco sobre por que você se interessou no fluxo. Aí ela botou, tudo bom? Eu preciso de ajuda para fazer um lançamento de um curso de introdução alimentar. Literalmente estou perdida. O que ela está fazendo aqui? Ela está falando que precisa de comprar. Exato. Por quê? Porque eu fiz uma pergunta O que ela está... Chama Me conta um pouco. pergunta de problema, método de situação, perdão. Ele começa fazendo uma pergunta de situação. Eu estou querendo entender qual a sua situação. E ela já falou, a situação que eu tentei, estou perdida. Aí logo em seguida, tudo certo. Então seria o seu primeiro produto. Você está tocando sozinho? Eu quero saber a situação dela. Aí ela me Certo. fala, tem uma pessoa que me ajuda, tá? Eu já sei que essa pessoa ela tá gastando dinheiro. Tô gravando o curso, eu tô entendendo toda a situação. Daqui a pouco eu vou lá e falo. Eu vou pedir pro meu time entrar em contato. Ela me deu o telefone dela, não vou botar aqui para vocês não verem, né? E aí eu vou vender e uma venda de 35 mil cai na minha conta depois de uma conversa Caramba. de método SPIN. Método SPIN é situação, problema, implicação e necessidade. Então existe uma certa lógica de perguntas que você faz que aumentam o desejo da pessoa comprar. No caso, quando ela falou que está perdida, basicamente ela está falando para o inconsciente dela. Já que eu estou perdida, eu preciso de ajuda. Ajuda, Se eu ia direcionamento? tentando vender, ela ia falar, não, esse cara quer me vender. Agora, parece que eu inverti. Eu preciso comprar desse cara. Não é esse cara que quer me vender. Nossa, como eu preciso. Só a primeira pergunta já fez isso na cabeça dela. Então é isso que a gente ensina dentro do Venda Todo Santo Dia. Estratégia de venda. Se você hoje não sabe usar o método SPIN, cara, você está perdendo um caminhão de dinheiro. Agora, eu te ensinei mais ou menos aqui. Mas imagina que no VTSD tem um monte de prints de vendas que foram feitas com sucesso para você ter referência. É assim que vende, de vários nichos. E você foi renovando ele, colocando assim, mudando os conteúdos? Como Eu que é? faço sempre quando tem alguma tecnologia muito nova, eu gravo essa aula a mais e coloco lá. Então tem várias aulas que foram gravadas, sei lá, semana passada, ano passado, mês passado. Tem várias aulas que são gravadas ao longo do tempo para atualizar. Mas Legal. agora, como mudou muito o mundo com a inteligência artificial, a gente vai começar a regravar o VTSD todo de novo, ao vivo com vocês, inclusive, que é um bônus que eu nem falei aqui, mas normalmente eu gravo o Venda Todo Santo Dia só olhando para a câmera, só que eu acho muito chato, porque parece que eu estou falando para ninguém. Uhum. Aí eu resolvi regravar no Zoom, podendo olhar para o seu olho e tirar a sua dúvida. Então vai vir a aula de produto, eu dou a aula com vocês me assistindo no Zoom, quem quiser assistir ao vivo. Depois fica só a gravação, que eu não vou regravar isso toda vez de novo, mas aí você tem a chance de assistir as aulas ao vivo comigo. Eu, pelo menos, me engajo mais quando eu estou ao vivo. Eu também Parece que eu prefiro ao tenho mais vivo. meu nível. Porque quando é gravado, sabe onde que eu assisto? Na academia. Eu boto lá, eu perco 90%. Cara, se eu tiver sentado no Zoom, olhando, falando no chat, conversando, você chama meu nome, aí arrebenta, sacou? E eu gosto também de ver a cara das pessoas assim, em reação, como é que tá? E a mentoria para mim ao vivo é muito melhor. Eu posso te fazer um desafio para você ver como é mais fácil do que você imagina? Pode. Tenta fazer uma venda dessa mentoria hoje com o que você já tem aí. Hoje, então, pessoal, me Eu chama vou que te dar uma sequência de stories. Vou te dar a sequência inteira certinho, tá? Você vai gravar um stories falando, pessoal, eu sou especialista
Instagram. Eu acabei de crescer um Instagram de uma mentorada minha, de 2.000 para mais de 20.000 seguidores. E eu quero oferecer para vocês hoje uma análise gratuita de Instagram. Me manda o link do seu Instagram, que eu vou gravar um áudio te dando ideias do que você pode melhorar e te dando ideias de conteúdo. Só isso. Vai Tá. oferecer uma análise gratuita de Instagram em áudio. A pessoa te mandou o link e você vai responder um áudio. Beleza? Com análise. O áudio, tá. Logo em seguida, você vai fazer o método SPIN perguntando qual é o objetivo do Instagram dele. Ao final do método SPIN, você vai oferecer sua mentoria. Só que você não vai oferecer no Instagram. Você vai pedir o quê? WhatsApp. O melhor horário para você ligar para ela para explicar como é que funciona. Qual o melhor horário e o número, né? E aí ela já vai te dar o horário e o número e você vende. Eu acho que se você fizer desse jeito, você vende uma hoje. Então tá. Topa o desafio? Vender uma hoje? Eu Me topo. manda um print, se vender. Se eu vender, Mas eu quero o eu te print do mando. Pix. Se eu vender, eu te mando. Vai vender, pô. Confiança. A live fica gravada, espero que vocês tenham gostado. Leandro, muito obrigada. Deus abençoe você, gente. Muito obrigada aí. Obrigado. Tchau, galera.